Olá, bom dia, tudo bom? Vamos seguir aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 31 de julho, e o título de hoje é O Juízo Divino. Então, nós chegamos aqui na 10ª praga que Deus enviou sobre o Egito. E aqui nos versos 29 e 30 do capítulo 12 diz assim: Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Uma cena, assim, bastante triste, né? Bastante comovente, inclusive, porque apesar de ter sido um juízo, a gente não quer, a gente não comemora, a gente não gosta da morte de ninguém, né? Agora imagina ali crianças sendo mortas, todo tipo de gente ali no reino de Faraó, e tudo por causa ali principalmente do orgulho de Faraó, né? Inclusive, aqui já no final do comentário da lição, diz assim: nossas decisões e consequências, nossas decisões e comportamentos têm consequências reais, né? E que vem falando inclusive daquela lei onde a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Quantas advertências Faraó não havia recebido, né? Antes, fazendo ali aquela contraposição, se é que eu posso dizer assim, a Deus, né? Todo tempo Deus pedindo para deixar o povo sair, e Deus mostrando para Faraó que os deuses de Faraó não tinham poder ali contra o Deus criador dos céus e da terra. Inclusive, a pergunta para a nossa lição de hoje é assim: Deus feriu todos os primogênitos do Egito, por que ele se concentrou nos primogênitos, né? Bom, nós vimos no início da lição, quando Faraó fica com medo do povo hebreu, que o povo estava ficando muito numeroso, e que se por acaso algum dia eles se rebelassem contra o Egito, eles seriam um povo muito poderoso. Então, Faraó manda que as parteiras ali jogassem, no momento que as crianças nascessem, matassem ali os filhos dos hebreus, não necessariamente os primogênitos, né? Mas que matasse ali os filhos dos hebreus, jogando as crianças no rio, para que o povo hebreu diminuísse o seu poderio, o seu volume, né? Então, aqui no comentário diz assim: porque se todas as outras pragas eram contra divindades, a 10ª praga também seria contra divindades, mostrando ali que as divindades dos egípcios não eram pários pários, né? Os deuses do Egito não eram pários para o Deus dos hebreus, o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E como nós já falamos também, o título Faraó remetia ao rei do Egito como se fosse um deus. E aqui no comentário da lição diz que ele era o principal deus. O Faraó era visto como a personificação do poder do Egito e o deus supremo da nação. Então aqui já foi uma decisão, um ataque direto a Faraó, né? Porque ali o primogênito dele também morreria, né? E mais, diz assim: e seu filho primogênito era considerado filho de um deus, né? Então Faraó era considerado um deus, o deus principal do Egito, e o filho dele era considerado filho de um deus, né? Tem mais. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Heket, a deusa que assistia as mulheres no parto. E Min, um deus da reprodução.
Além desses, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. No entanto, eles se mostraram impotentes diante do Deus vivo. Moisés e Jetro fizeram declarações sobre o poder e a superioridade de Deus. Moisés, lá em Êxodo 15, verso 11, no Cântico de Moisés, e Jetro disse lá em Êxodo 18, 11, quando ele volta ali com Zípora, né, esposa de Moisés, e seus filhos para entregá-los a Moisés, né? Então, essa última praga também, ela atingiu ali diretamente esses deuses do Egito, mas principalmente Faraó, como sendo considerado o principal deus ali do Egito, né? Então, ali, Faraó não foi páreo para suportar ali o poder de Deus e nem mesmo os deuses ali do Egito. E esse é o motivo principal pela qual a lição nos traz aqui o motivo de Deus ter eliminado o primogênito ali de todos os egípcios, né? Que a Bíblia fala que não havia casa que não houvesse choro. Aqui Ellen White faz o seguinte comentário: por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. Aqui diz que o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. O orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Então a gente percebe aqui que não foi apenas ali Faraó como culpado, mas que todos os egípcios ali eram orgulhosos também e provavelmente estavam apoiando Faraó em suas decisões. Apesar de já termos visto, né, na semana passada, que alguns oficiais disseram assim: mas por que você não deixa esse cara embora? Por que haveria de trazer tamanha desgraça sobre esse povo, né? Mas aqui a Ellen White nos mostra que todos aqueles egípcios, todas aquelas casas, o orgulho deles estavam descendo pelo ralo naquele momento ali, né? E tem uma pergunta para consideração aqui no finzinho da nossa lição, que tem a seguinte pergunta: você já sofreu pelo pecado de outra pessoa? Você já sofreu por culpa de outra pessoa? E outra pergunta: alguém já sofreu por causa do seu pecado? Será que alguém já sofreu por causa do meu pecado? Eu tenho certeza que sim. Então, que nós possamos também nos apegarmos cada vez mais a Deus, para que Ele nos liberte das nossas falhas e que nós possamos colocar sempre a nossa confiança nele, tá bom? E a nossa personalidade, a nossa vida, o nosso caráter, para que Ele possa moldar, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez, por tua bondade, por teu amor, por tuas lições para as nossas vidas, pelos teus ensinamentos que estão na tua palavra, e que o Senhor possa fortalecer as nossas decisões de sermos cada vez moldados por ti e que possamos deixar que o Senhor nos conduza, nos molde, para que possamos também ser pessoas melhores. Perdoa os nossos pecados e que nós possamos a cada dia estarmos mais próximos do Senhor. Guia-nos segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha um bom dia. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui. Até mais.